Abraão casa com Cetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Cetura. E gerou-lhe Zirã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquizã gerou Seba, e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Cetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Eita, quase 200 anos, hein? Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Het. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E essas são as gerações de Ismael. Já olha essa parte. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote. Eita, que nome, hein? Depois Quedar, e Adbeel, e Mibzão. E lasqueira, que nome, hein? E Misma, e Dumá, e Massá. Adar, e Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Meu Deus, gente, mas que nome, hein? Estes são os filhos de Ismael. E estes são seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Evilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos seus irmãos, os descendentes de Isaque. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Nossa, Deus. Deixa eu ver aqui de novo. Filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou Isaque orou instantemente ao Senhor. Será que não é incessantemente ao Senhor? Por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro,
e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Nossa, demorou, hein? E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eita! Deve ter bem pesado, né? Para poder concordar. Bom dia, povo. Amanhã a gente continua. Isaque vai a gerar por causa da fome. Falou? Tchauzinho para vocês.